Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos iniciando mais um programa Voz das Assembleias de Deus e hoje estamos aqui, direto de nossa subsede no bairro Jardim IP, a Rua Carvalho, número 121. Desse ambiente maravilhoso em que Deus tem me dado a oportunidade de congregar e de trabalhar junto com os irmãos desta casa, que foi levantada para louvor do nome do nosso Deus. E exatamente daqui nós estamos hoje falando para tocar em seu coração com a viva e poderosa palavra do Senhor Jesus. Nós nos alegramos em Deus por mais essa porta que o Senhor nos abre e alegramos-nos em Deus pela sua presença do outro lado, dando sentido, dando significado à nossa programação. Sabemos que a obra de Deus ela é feita para alcançar as pessoas. A obra de Deus não é feita para as coisas. E na medida em que você está do outro lado, é sinal de que o nosso trabalho está atingindo o seu objetivo final. E que a palavra de Deus te alcance mesmo. Que ela te alcance a ponto de mudar a sua vida. Que ela te alcance a ponto de ter uma resposta para a sua indagação, para a sua dificuldade. Que ela tenha hoje uma resposta para o cenário específico em que você está vivendo. Sabemos que o Evangelho, a palavra de Deus, tem para nós ensinamentos de sentido geral, ensinamentos de sentido mais abrangente, mas eu gostaria que na tarde desse dia a palavra de Deus tocasse o seu coração, não de uma forma geral, não de uma forma abrangente, mas de uma forma específica, que ao longo da nossa programação, pelo menos uma palavra seja dita, que vá ao encontro da sua vida, na situação específica que você está vivendo. Eu sei que do outro lado, como eu, tem pessoas que vivem a sua problemática diária, pessoas que sofrem dentro de sua casa, pessoas que estão com dificuldades financeiras, pessoas que às vezes estão lutando por sua própria saúde, por sua própria vida, né? Situações conjugais bastante melindrosas, enfim, quantos são os problemas, perdas, não é? Pode ser que alguém esteja me ouvindo que está passando por uma perda muito grande, de alguém que partiu e deixou um vácuo em sua vida. Eu não sei, os problemas são muitos, eles são vários. E é por isso que eu peço ao meu Deus que nessa tarde fale ao seu coração de uma forma específica, respondendo a este anseio que está na sua alma e que somente Ele pode suprir. Para nós é uma alegria, para nós é uma satisfação muito grande ter você como espectador da nossa programação. Para nós é uma satisfação imensa saber que a nossa programação alcança a sua vida, de sua família, alcança a sua casa. Eu quero que você seja não apenas um espectador do nosso programa, mas que você seja também um participante, um incentivador desta programação, porque ela pretende ser uma bênção para a sua vida e para as pessoas com as quais você queira compartilhar. Nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus e você pode ser um instrumento de Deus agora, aí na sua casa, porque perto de você está o seu computador, o seu notebook, e do seu computador você pode mandar agora um e-mail, você pode postar alguma coisa na sua rede social, convidando seus amigos para participar conosco dessa programação. Bem pertinho de você deve ter um aparelho de telefone em que você pode fazer agora uma ligação para alguém que pode estar necessitado também de uma palavra da parte de Deus. E na medida em que o seu telefone tocar do outro lado, você vai convidar essa pessoa para sintonizar a sua televisão nessa programação. E de algum modo, Deus irá usar dessa programação como um recurso mediante o qual o Espírito de Deus vai ao encontro dessa vida e vai comunicá-la que ainda há esperança, porque Jesus Cristo está vivo e Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Meus queridos, vivemos dias difíceis no nosso Brasil e sabemos
que iremos passar por pelo menos um ano bastante complicado. Amanhã estão previstas no cenário político da nossa nação muitas agitações em todo o país. Agitações, convulsões sociais de uma brasilidade que sofre com os fantasmas do passado, de um país que, desgovernado e dominado pela crise, nos deixava bastante inseguros, não é? Eu ainda criança vivi essa fase, adolescente também, de um Brasil bastante complexo. E quem conhece essa história e a teme, certamente está agora com seu coração apertado. E amanhã estão previstas aí várias manifestações sociais. E nós sabemos que nessas manifestações sociais estão presentes todos os sentimentos da sociedade brasileira, alguns mais conservadores, outros mais radicais, alguns pendendo para um lado, outros pendendo para outro, e o conselho da Igreja do Senhor, o conselho das Assembleias de Deus de Governador Valadares, é que você, cidadão, exerça sim o seu direito de democracia, né, o seu direito democrático, que você exerça a sua cidadania, mas o faça moderado pelos princípios da palavra de Deus, de urbanidade, de tolerância, de mansidão, de respeito às leis, absolutamente não violência, reconhecendo a autoridade que está instituída, porque quer queira, quer não, alguns gostam, outros não, mas ela foi legitimamente instituída pelo processo democrático. Então vá sim exercer a sua cidadania, mas que ao final de tudo você possa voltar para sua casa sem peso na consciência de ter feito, de ter cometido algum ato do qual você venha se arrepender, e que todos possam voltar para suas casas sem ferimentos, sem agressões e com a consciência do dever cumprido. Vá em paz, seja um pacificador. Em qualquer cenário da nossa vida, nós só ganhamos quando todos ganham. Nós só há vantagem para um brasileiro quando todos os brasileiros lucram, ganham com os nossos posicionamentos sociais. Vá em paz, que Deus governe a sua vida, para que você não faça ou cometa nenhum tipo de atitude da qual você venha depois se arrepender grandemente daquilo que foi praticado. Respeitemos a propriedade alheia, respeitemos o direito à vida, respeitemos a segurança e a saúde das pessoas e façamos do que o jogo democrático permite, aquilo que estiver ao nosso alcance para o bem e não para o mal, como cidadãos do céu e não como perturbadores da paz pública. Vá em paz, se é que de fato você está disposto a ir, se é decisão já tomada, vá em paz e que nós tenhamos dias melhores na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Pois bem, querido, o programa de hoje é um programa bastante interessante, porque nós teremos alguns avisos aqui de eventos que vêm por aí e que são eventos que você precisa participar, você não pode perder. Hoje nós iremos falar sobre o culto de Santa Ceia do Senhor à noite. Vamos dar notícias aqui sobre Josué. Josué é um grande companheiro, servo de Deus, é o salvadorenho. Nós desenvolvemos alguns trabalhos para abençoá-lo e temos boas notícias de Josué e de sua família. E vamos então, ao final, trazermos aqui a mensagem da palavra de Deus, além de divulgar alguns eventos que vêm por aí, como eu já disse. É nesse caminho que nós iremos caminhar. E você é o nosso convidado para caminhar junto conosco, porque é assim que é bom. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. E eu quero a sua companhia comigo, me disponho a estar aí ao seu lado, nesse sofá confortável, nesse ambiente de trabalho, no seu quarto, enfim, onde quer que você se encontre agora, falando comigo, que Deus fale comigo e contigo, para que esse programa seja uma bênção para a sua vida. Vamos louvar ao Senhor e daqui a pouco eu volto trazendo algumas notícias, algumas informações que eu tenho certeza você vai gostar. Vamos lá! Quero dar o melhor
mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adoradores temos aqui nessa noite. Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Estamos de volta após essa linda canção e a palavra de Deus continua sendo o segredo da nossa vitória. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Este é o remédio da palavra de Deus, é o conselho áureo da palavra de Deus. Quer andar seguro? Quer caminhar por estradas iluminadas? É a palavra de Deus e somente ela, que é lâmpada, que é luz, que é bênção para a nossa vida. Queridos, eu gostaria de falar agora sobre o evento que vai ocorrer hoje à noite, aqui na Rua Carvalho, número 121, bairro Jardim IP. É um evento específico, eu sei, é um evento da membresia da igreja e hoje nós estaremos aqui na Casa de Deus para participarmos da mesa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o culto com os membros e a Santa Ceia do Senhor. Eu tenho imagens da última reunião com os membros e a Santa Ceia, você vai vendo aí enquanto eu comunico com você sobre essa festa. Eu sou um entusiasta dessa festa, eu sou uma pessoa que absolutamente agrada desse evento, porque é um evento íntimo, é um evento de comunhão, é um evento de alegria, é a satisfação do povo de Deus de se assentarem em unidade
e poderem participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, representado no pão e no vinho, conforme Ele mesmo nos ensinou e nos deu um memorial, a fim de que não esquecêssemos do que Ele fez, do seu grande favor por nós na cruz do Calvário. Portanto, aos membros da Igreja do Jardim IP, a você que é membro das Assembleias de Deus em comunhão em qualquer de nossas igrejas, se hoje à noite você não tem nenhum evento em sua igreja, em sua congregação, se você está aí, livre de compromissos com a sua igreja local, você pode vir, pode cear conosco, vai ser uma bênção recebê-lo aqui. Você, como membro da igreja, está em plenas condições de cear, e a membresia da igreja local, vocês estão convocados. Hoje a nossa prioridade é essa, não há outra. A nossa prioridade é estarmos aqui reunidos num grande número de pessoas adorando a Deus e ceando como convém. Hoje à noite, então, grande culto com os membros e a ceia do Senhor Jesus, a festa do Cordeiro. Louvado seja Deus. E eu retorno para falar com você também para puxar sua memória, para despertar sua memória. Alguns programas atrás, nós apresentamos aqui a situação, ou o testemunho, do irmão Josué. Irmão Josué, um jovem senhor, um jovem pai de família, salvadorenho, que quis Deus que viesse parar em Governador Valadares buscando melhores dias para sua vida e para sua família. Assim como brasileiros deixam a nossa nação e vão aos Estados Unidos buscarem o pão, buscarem o patrimônio, buscarem condições melhores de vida, então o salvadorenho Josué também saiu de sua pátria e veio para o Brasil. E vindo para o Brasil, aportou em Governador Valadares. E aqui esteve por um período, passou por muitas dificuldades, Entrevistamos ele aqui. Enquanto eu falo, você assiste aí parte do vídeo de nossa entrevista, quando ele comunicou da sua história, da sua trajetória, do seu sofrimento, mas sobretudo da sua convicção em não abandonar ao Senhor Jesus. Ficou firme com o Senhor, passando pela provação, e passando pela prova ele foi devidamente aprovado. Pois, queridos, a Igreja do Jardim IP se mobilizou, nós fizemos uma grande campanha e numa ação ousada, num projeto de louvor que fizemos, nós conseguimos levantar todo o recurso financeiro necessário e o irmão Josué partiu para El Salvador para buscar a sua esposa e a sua filha. Que coisa maravilhosa! Pois bem, queridos, o irmão Josué, ele já está de volta entre nós, chegou a Governador Valadares ontem e trouxe consigo sua esposa e a sua filha. E eu tenho aqui um compromisso com você, de nos próximos programas nós trazermos aqui também um documentário, uma palavra, um vídeo em que nós iremos apresentar à Igreja de Valadares, aos colaboradores, a todos os irmãos, o Josué, sua esposa e sua filha, que são fruto da obra de Deus, porque são servos do Senhor, São membros de nossa igreja ali em El Salvador e agora são membros da nossa igreja aqui no Brasil, em Valadares, aqui na nossa nova Atalainha, que faz parte do nosso campo do Jardim IP. Josué, sua esposa, Milagros de Jesus e sua filha, eles estarão conosco e nós vamos compartilhar com vocês essa vitória, que é uma vitória da igreja. Nós conseguimos unir uma família, nós conseguimos devolver alegria àquele pai e àquela mãe e sobretudo àquela criança, e nós conseguimos trazê-los de volta. Já que o sonho deles era constituir uma vida aqui no Brasil, agora a Igreja Unida conseguiu dar essa oportunidade para que o Josué, então, ele possa realizar o seu sonho. Isso é coisa linda, é coisa preciosa, é o favor de Deus em relação ao seu servo e Deus utilizando a igreja como instrumento mediante o qual ele cumpre o seu papel. Então, queridos, é bênção e bênção a gente tem que compartilhar. Não perca os próximos programas, porque o Josué, sua esposa e sua filha estarão conosco aqui no nosso programa Voz das Assembleias de Deus. Eu gostaria de dizer a você que nos próximos dias 18 e 19 de abril, daqui a um mês e pouco, querido, nós estaremos presenciando o que Deus fará na segunda grande cruzada evangelística das Assembleias de Deus do Jardim IP e congregações. Essa cruzada evangelística, ao modelo do ano passado,
será um trabalho maravilhoso. No ano passado nós recebemos aqui o grupo Gileade e recebemos também o evangelista Tiago Nonato, que nos trouxe mensagens absolutamente profundas da parte de Deus. Conseguimos realizar um evento em praça pública aqui às margens da BR-116, onde está o Ibituruna Parque Hotel, para louvar a Deus e para receber a boa palavra do Senhor. E esse ano nós vamos realizar a Veja aí o cartaz, e nessa cruzada nós teremos o lançamento do segundo CD da dupla Herdeiros da Promessa. E os Herdeiros da Promessa, irmão Carlinhos e irmão Francisco, lançarão o seu CD, tendo também como convidados a dupla Canarinhos de Cristo, que é ali do sul do Brasil e é uma das pioneiras da música evangélica, né? Da música evangélica em ritmo sertanejo. São os dos mais antigos do Brasil, os Canarinhos de Cristo. E são uma bênção, são conhecidos em todo o território nacional e mesmo fora do Brasil. Estarão em Valadares cantando em praça pública, sem cobrança de ingresso, não vieram aqui atrás de fazer show. Você sabe muito bem que a Assembleia de Deus não tem esse costume. Então nós teremos nos dias 18 e 19 de abril uma grande cruzada evangelística com a presença de Canarinhos de Cristo, com o lançamento do CD da dupla Herdeiros da Promessa e com a poderosa palavra de Deus pregada por aquele que Deus já tem levantado, conforme você vê, para ser o instrumento do Senhor nessa cruzada. Você não pode perder, vai ser aqui no mesmo lugar, às margens da BR-116, na entrada do bairro Jardim IP, em frente a Valadares Diesel, ao Ibituruna Parque Hotel. Você é o nosso convidado para a segunda grande cruzada evangelística do bairro Jardim IP e suas congregações. Deus tem uma bênção para a sua vida. Quer outro aviso marcante? Quer outro evento que você não pode perder? No mês de maio, especificamente, deixa eu pegar aqui a minha cola, nos dias 22, 23 e 24 de maio, as Assembleias de Deus do Jardim IP realizarão o grande seminário de Escola Bíblica Dominical Conheçamos e Sigamos. É algo que você é amante da escola dominical, você é aluno, professor, você é superintendente. Nós teremos aqui palestrantes tratando de temas específicos ligados ao ensino da palavra de Deus, a importância do aprendizado da palavra, ao conteúdo, técnicas e métodos de ensino, uso de recurso audiovisual, dicas pedagógicas sobre o ensino para crianças, dicas andragógicas, né, sobre o ensino para os adultos, portanto. Olha, grande seminário de escola dominical, Conheçamos e Prossigamos. Grande seminário de escola dominical, Conheçamos e Prossigamos. Essa é a primeira divulgação que eu faço, dias 22, 23 e 24 de maio. Sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, domingo na parte da manhã. Deus tem uma palavra para você, professor, superintendente, aluno, você que ama estudar a palavra, ama o conhecimento de Deus. Deus tem uma palavra muito linda, Deus tem instruções profundas para te capacitar, porque nós sabemos que Deus Ele chama capacitados, mas Ele capacita aqueles a quem Ele chama, e é nesses eventos, congressos e seminários que Ele nos prepara para passos mais elevados, para desafios maiores em nossa vida. Grande seminário de escola dominical, Conheçamos e Prossigamos, de 22 a 24 de maio aqui no bairro Jardim IP. A participação será limitada, no máximo a 400 pessoas, portanto, quando entrarmos na fase de inscrição, querido, você precisa correr, porque na verdade 400 pessoas é como um sopro, né? Para a Assembleia de Deus é como um sopro, 400 pessoas é como um sopro. Você precisa correr para fazer suas inscrições. Nos próximos programas nós vamos falar sobre isso. Então eu falei sobre a grande cruzada evangelística dos dias 18 e 19 de abril e do grande seminário de escola dominical Conheçamos e Prossigamos nos dias 22 a 24 de maio. Vai agendando aí, vai se preparando, porque Deus tem bênçãos para nós, e você e eu, nós não podemos perder. Agora eu paro aqui com notícias, com avisos, e chamo mais uma participação musical para que nós adoremos a Deus na beleza de sua santidade, e eu já volto com a Bíblia na mão e a palavra de Deus para ser comunicada à sua vida. Fique conosco, porque Deus tem palavras do céu
para nos alimentar. Vamos lá. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são Deus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver o que? Tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, tua palavra escondi, guardada no meu coração, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi, tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Fale para o Senhor, Senhor, consagra minha vida. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são Deus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim. Estamos de volta e agora para o momento mais precioso da nossa programação. Isso porque o livro dos livros está em minhas mãos e a palavra de Deus já está aberta no Salmo de número 119. Ah, meu querido, que salmo precioso, que salmo maravilhoso. Quantos ensinamentos e quanta exaltação se faz à palavra de Deus nesse salmo. Querido, o Salmo 119, ele é dividido em vários blocos, é o maior texto da Bíblia, o maior texto direto da Bíblia, e ele é a exaltação por excelência, a Bíblia, a palavra de Deus, a lei do Senhor. E nós gostamos muito de ler esse salmo justamente por causa disso, porque ele não apenas fala da Bíblia como um livro de sabedoria, mas ele ressalta a Bíblia como o livro de Deus, o livro que apresenta a biografia de Jesus Cristo, o plano da salvação, a revelação dos dias finais, a história sobre nossas origens, ciência, graça, fé, amor, tudo. Esse livro, ele substitui todas as bibliotecas, todas as enciclopédias, todo o conhecimento. Ele não apenas substitui, mas ele supera em excelência, em relevância, em beleza. Nesse livro tem arte, nesse livro tem história, nesse livro tem
tudo aquilo que nós precisamos para vivermos felizes. Triste para aquele que despreza o conhecimento de Deus que as páginas deste livro traz para cada um de nós. Em um trecho particular do Salmo de número 119, eu abro e leio, que é o versículo de número 10 e 11. Salmo 119, versículo 10 e versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que declaração de intimidade, que declaração de amor, que satisfação que nos revela o homem de Deus, o grande rei, a respeito do seu relacionamento com o Senhor, da sua necessidade de Deus. Queridos, nós vivemos em tempos difíceis e a nossa vida espiritual está sempre sendo colocada à prova. A nossa vida com Deus está sempre sendo colocada em xeque. Primeiro por nós mesmos, pelas nossas indiferenças, pela nossa fraqueza, não é verdade? Em todo o tempo nós estamos sofrendo crises, abalos espirituais. Se não bastasse as questões pessoais, as questões internas, nós sofremos também os ataques externos de um mundo sem Deus, de um mundo que questiona Deus, questiona mesmo a sua existência, os seus propósitos, a sua unicidade. Um mundo que a todo tempo trabalha no sentido de negá-lo, de dizer que ele não existe, de que isso é uma fantasia, apenas mais um delírio de uma religião. De um mundo que, quando não questiona a Deus, questiona os seus planos, questionando a igreja, atacando a fé que uma vez foi dada aos santos, e em tudo isso nós passamos por muita luta, muita batalha. Não fossem apenas essas questões, tem também uma ação direcionada pelo maligno para nos destruir. Vejam bem, meus queridos, que se não bastam os conflitos internos presentes em cada ser humano e também as pressões de uma sociedade sem Deus, nós vamos para o mundo espiritual e encontramos ali uma grande força que peleja contra nós, no sentido de oprimir a nossa fé, abater o nosso sentimento, abater a nossa vida com Deus, jogando-nos no pó e na cinza e, finalmente, nocauteando toda a perspectiva que teríamos de ter uma vida vitoriosa com Deus. E aí, no meio de todo esse conflito, em que eu faço uma descrição do cenário em que nós vivemos, nós nos voltamos para a palavra de Deus e encontramos o salmista, encontramos um rei, um soberano de uma nação, em conflitos constantes com seus inimigos e rivais, um homem que era pressionado também internamente, certamente o seu povo tinha sonhos de crescimento, de prosperidade, de avanço, um homem que era questionado pelas suas próprias fraquezas, um homem como todos nós, mas um homem que tinha com Deus uma relação que é uma lição para cada um de nós. E nesta tarde de sábado, eu queria compartilhar com você esse sentimento expresso pelo grande rei Davi, quando escreve: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aqui nós aprendemos muita coisa que garantiu a vitória espiritual na vida de Davi, e que certamente será também o esteio, será também a coluna que garantirá a vitória na nossa própria vida espiritual. Primeiro, Davi dá a receita sobre a ênfase que se deve dar na busca a Deus. A primeira coisa que Davi nos traz é uma lição sobre investimento. Via de regra, quando nós encontramos uma boa oportunidade de negócio nesta vida, nós procuramos investir tudo aquilo que temos no sentido de lucrarmos com aquele negócio. No sentido espiritual, a coisa não muda, é a mesma coisa. Assim como nós investimos muito naquilo que acreditamos, na vida material, assim também na vida espiritual ainda mais.
nós devemos investir tudo aquilo que temos para alcançarmos a vitória. E o salmista diz: de todo o meu coração te busquei. Que ênfase eu devo dar para uma busca a Deus? Qual deve ser a minha dedicação, o meu aprofundamento? Qual deve ser o sentido, o mergulho que eu devo dar? Até que ponto eu devo descer à presença de Deus para buscá-lo? De todo o meu coração. Quando nós falamos de investimento, nós nos lembramos de uma parábola ensinada por Jesus a respeito de um homem que achou um tesouro no campo. E pela glória de ter e possuir aquele tesouro, a Bíblia diz que ele foi e vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo para poder se assenhorar do tesouro que nele estava. Agora eu lhe pergunto, queridos, não é exatamente isso que eu estou te falando nessa tarde, da parte de Deus? O que a palavra de Deus está dizendo é que nós não podemos viver uma vida espiritual baseada apenas numa vida religiosa. A vida espiritual genuína é caracterizada pelo investimento, pela credibilidade que eu tenho, que eu estou fazendo um negócio seguro. Então, o homem encontrou um tesouro no campo. E ele então pegou tudo que ele tinha e investiu naquele campo, pela alegria de ser proprietário daquele tesouro. Deus tem uma proposta para nós, mas nós só vamos nos assenhorar das bênçãos nessa proposta quando de todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade, nós nos dedicarmos então a buscarmos a Deus. Buscarmos a Deus não apenas nas noites de domingo, nas nossas igrejas, seja evangélica ou católica, as pessoas vão para lá realizar os seus cerimoniais místicos, a sua liturgia, e pensam que assim estão buscando a Deus, e passam todo o resto de sua semana vivendo dissolutamente, sem nenhum compromisso com o reino de Deus, sem nenhum propósito com a vida eterna. Mas o salmista, ele está dizendo para nós que nós buscamos a Deus, não é parceladamente ou parcialmente, ou de forma relapsa. Não, ele diz: de todo o meu coração te busquei. Sabe o que a Bíblia ensina sobre isso? A Bíblia responde assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É lindo percebermos a harmonia do texto bíblico e o segredo da palavra de Deus para nós, em dois textos distintos e também numa parábola que acabei de contar. Nós percebemos que o ensino da palavra de Deus é o mesmo. Só existe uma forma de buscar a comunhão com Deus. Só existe um meio de nós termos vida com Ele. E esse meio, segundo a Escritura, é quando o buscamos de todo o nosso coração, com a integralidade do nosso ser, com tudo aquilo que somos, espírito, alma e corpo, tudo sujeito e entregue à vontade de um Deus que não nos aceita de forma parcial. O inimigo das nossas almas aceita o ser humano do jeito que o ser humano está. Pode ser religioso ou não, pode ser ateu ou não, pode ser praticante de uma fé, seja ela qual for ou não. Para o inimigo está muito bem, mas Deus não aceita assim. Com Deus é tudo ou nada, com Deus é 8 ou 80, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que o Espírito Santo está dizendo é que buscas parciais não levam a Deus. Entregas parciais não levam a Deus. Vidas duplas não levam a Deus. Ou nós estamos de todo o nosso coração com o Senhor, ou estamos sem Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu continuo nas meditações do grande rei e ele diz: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Vejam bem, queridos, que na segunda parte do texto, o rei praticamente oferece o seu livre-arbítrio a Deus. Ele diz: domina sobre a minha vida, Senhor. Não me deixes, em outras palavras me proíba, não permita que eu venha a me desviar dos seus caminhos. Ciente o salmista estava de que andar nos caminhos de Deus é uma questão de escolha. Ele estava plenamente ciente de que Deus entrega o livre-arbítrio para o homem e diz: viva a sua vida,
Faça dela o que você bem entender. Faça suas escolhas. Viva em santidade, caso queira. Viva em pecado, caso queira. O salmista sabia muito bem disso, de que a sua liberdade era intangível para Deus, que Deus jamais iria manipulá-lo, tratá-lo como um fantoche, como uma marionete, como um boneco, como um robô. Não. A palavra principal ligada ao reino de Deus é liberdade. O salmista sabia disso. Mas o seu desejo por Deus, o seu desejo de agradar a Deus, de ter comunhão com Deus, era de tal modo profundo que ele disse: Senhor, eu quero devolver o meu livre-arbítrio ao Senhor. Eu quero andar em Tua presença segundo a Tua vontade. Eu quero viver para Ti, meu Pai. Não me deixes desviar. Eu quero andar reto na Tua presença, na Tua vontade. Ele quer dizer então que a nossa sujeição a Deus, ela precisa ser ampla, plena, irrestrita e total. Deus quer ser o nosso companheiro no nosso caminho, mas para isso nós precisamos estar dispostos mesmo a abrir mão da maior bênção de Deus, a nossa liberdade para pecar. O salmista estava dizendo a Deus que ele queria ser livre, livre para servir ao Senhor, livre para andar em sua presença, mas ele não queria mais ter liberdade para ter a oportunidade de sair dos caminhos do Senhor. O salmista dizia: Deus, se for para eu sair dos teus caminhos, me proíba, não me deixe desviar, me proíba, tolha a minha liberdade, me prive da minha liberdade pelo prazer de ter a liberdade de andar contigo. Faça uma escolha nessa tarde, meu querido, entregando a Deus aquilo que você tem de melhor. Ande na presença do Senhor, tenha a companhia de Deus em sua vida, exerça a liberdade que Ele te dá, mas não para viver em pecado. Exerça a liberdade de Deus para andar segundo o projeto de Deus, segundo o propósito que Deus estabeleceu em Cristo para conosco, que sejamos santos como santo Ele é. Isto não é uma utopia, isso é plenamente possível, porque é fruto da vontade de Deus para com a nossa vida. Esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. Que Deus nos dê graça para que nós possamos aplicar esse ensino profundo em nosso coração. O que deve governar a minha e a sua vida é o firme propósito de não mais vivermos no pecado, não mais sermos escravizados pelo pecado. O firme propósito que deve dirigir a nossa vida é: não me deixe, ó Deus, me desviar dos teus mandamentos. Eu quero ser livre para andar em tua presença e meditar no seu templo. Amados, nós iremos cantar mais uma linda canção e daqui a pouco eu retorno com a segunda e última parte da mensagem de Deus para os nossos corações nessa tarde. Louvemos a Deus e eu já volto. Vamos lá. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Oh, eu quero te obedecer, Senhor. Diga: se atentamente eu ouvir a tua voz, se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer,
coração, Senhor. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as Tuas bênçãos sobre mim. Mas que abundante serão, eu viverei tudo que Tens pra mim. Da Tua mesa sempre eu comerei, de Tuas mãos, se a Tua voz ouvir. Oh Deus, eu quero te obedecer, Senhor. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as Tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão. Pois bem, meus amados, queridos irmãos, após esse louvor, nós estamos de volta para a conclusão da nossa mensagem, da nossa reflexão. Como nós estamos encerrando agora, eu quero te lembrar dos 2 eventos que nós noticiamos aqui e vamos noticiar mais uma vez, porque são eventos preparados para serem impactantes em sua vida. O primeiro deles, nos dias 18 e 19 de abril, a grande cruzada evangelística das Assembleias de Deus do Jardim IP e congregações, com o lançamento do CD da dupla Herdeiros da Promessa e com a presença da dupla Canarinhos de Cristo, adorando a Deus na beleza de sua santidade, sábado e domingo, aqui às margens da BR-116, em frente a Valadares Diesel, em frente ao Ibituruna Parque Hotel. Franco, área aberta, sem dinheiro e sem preço, porque a palavra de Deus nos tem ensinado: de graça recebeste, de graça dai. Então venha, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. E o segundo grande evento que nós anunciamos é o nosso seminário de Escola Bíblica Dominical, Conheçamos e Prossigamos, que vai ocorrer especificamente no mês de maio, nos dias 22, 23 e 24 de maio, aqui na subsede do Jardim IP. Você é o meu convidado a me ajudar a partir de hoje. A quando você dobrar os seus joelhos, você vai orar dizendo: Senhor, abençoa a grande cruzada, Senhor. Que vidas sejam mudadas, transformadas e abençoadas pelo Senhor. Pai, abençoa o seminário de escola dominical. Que homens e mulheres de Deus, professores e professoras, ministros da escola, sejam pelo Senhor capacitados para serem instrumento seu para o ensino de muitos. Ore a Deus assim, me ajude a orar. Vamos povoar, não é? O mundo espiritual com as nossas orações e intercessões, porque Deus tem palavras abençoadoras para nós naqueles dias. 18 e 19 de abril, grande cruzada, lançamento do CD do Grupo Herdeiros da Promessa, presença de Canarinhos de Cristo. Dias 22 a 24 de maio, grande seminário de escola dominical, Conheçamos e Prossigamos. Olha, me ajude em oração. Nós já estamos ansiosos porque sabemos que Deus realizará coisas grandes no meio de nós. Agora eu volto para a palavra, para a gente concluir a nossa mensagem. No princípio da nossa mensagem, nós lemos o versículo 10 do Salmo de número 119 e discutimos a questão de buscar a Deus com a integralidade do nosso ser e de fazermos uma opção pela liberdade de viver em santidade. E agora eu queria repetir com você a leitura do versículo 11 que diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.
Meus queridos, eu vejo que o versículo 11 ele não é apenas um complemento da ideia que está descrita no versículo 10. Mas o versículo 11, ele é uma explicação sucinta, sintética e perfeita de como nós podemos fazer cumprir em nós o que é pedido no versículo 10. No versículo 10 é pedido que o Senhor nos ajude para que nós não venhamos a nos desviar dos seus mandamentos. E o versículo 11 é uma resposta de Deus. Se você quiser andar na presença de Deus, se você quiser ter vida com Deus, o segredo para você é: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Meus queridos, não há outro meio, não há outro caminho, não há outro recurso. Eu costumo dizer que Deus se comunica com o homem de multiformes maneiras. Eu costumo ensinar que Deus ele tem N formas de se comunicar conosco. Ele se comunica conosco por meio da sua palavra escrita, por meio da palavra profética, que é a palavra pregada. Ele se comunica conosco por meio de profecia mesmo, revelações. Ele se comunica conosco por meio de sonhos, de visões. Ele se comunica conosco pelos poderes da natureza, porque a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e a natureza anuncia as obras de suas mãos. Então Deus tem multiformes maneiras para se comunicar conosco. Mas nós só nos comunicamos com Ele por meio da oração, da comunhão, de buscá-lo. E a forma para que nós tenhamos comunhão com Deus é justamente esta: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não há outro meio, não existem rezas, não existem preces, não existem orações que possam reconstituir a nossa vida se nós vivemos em pecado. A palavra de Deus ensina dizendo: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que Ele não vos ouve. Agora eu penso, querido, de que proveito teremos se vivemos uma vida recheada de rezas, preces e orações, mas uma vida que não vigia contra o pecado? O pecado presente na nossa vida se torna um agravante que impede que nossas orações cheguem ao Senhor de forma efetiva. A palavra está bem clara: minha mão não está encolhida, meu ouvido não está agravado, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que Ele não vos ouve. Esta é a palavra de Deus para nós. Se nós quisermos ter orações bem-sucedidas, se nós quisermos ter uma vida de contato com Deus, se nós quisermos ter de fato um diálogo contínuo e constante com o Senhor, então nós precisamos fazer uma escolha pela santificação. Como diz o Salmo: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se nós queremos fugir do pecado e, portanto, manter uma vida de santidade, somente com a palavra de Deus no coração. Palavra de Deus no coração não é conhecimento de Bíblia. Palavra de Deus no coração é a palavra de Deus praticada. É o caráter de Deus, é o princípio de Deus, é a vontade de Deus expressa, escrita no âmago do nosso ser. Coração aqui não é um músculo cardíaco. Coração aqui é o centro de nossas emoções, de nossa vontade, de nossa razão. Aqui coração é alma, é a juntada de tudo aquilo que somos. E o salmista está dizendo: quer ficar livre do pecado? Quero. Então esconda, guarde a palavra de Deus, pratique, observe, viva a palavra. O pecado é uma realidade constante sobre todos os seres humanos. É uma escravidão que conduz o homem para a miséria e para o inferno. Mas a palavra de Deus está sustentando para nós mais uma vez que há um escape, que há um caminho novo preparado pelo Senhor Jesus, que pode sim nos capacitar a vencermos o pecado. Primeiro, porque Cristo Jesus venceu o pecado por nós, entregando sua vida no Calvário e retomando a sua vida das garras da morte. Ressurgindo no terceiro dia, Ele é a primícia
dos que vêm dos mortos e é, portanto, a entrada esperançosa da igreja para o caminho da ressurreição. Jesus venceu o pecado, venceu a morte e pelo seu sangue ele nos oferece a possibilidade de vencermos também por meio do que está aqui, por meio das revelações constantes neste livro glorioso. O convite do Espírito Santo para você hoje é o convite para uma vida vitoriosa. Eu e você somos convidados para uma vida plena, uma vida vitoriosa na presença de Deus. E as armas da nossa milícia, o segredo da nossa vitória, é que a palavra do Senhor esteja escondida em nossos corações, para que nós não venhamos a pecar contra Ele. Deus tem vitória para a minha vida e para a tua. Deus tem um caminho de bênção, um caminho de paz. Deus tem para nós um caminho de luz, um caminho que nos conduzirá à eternidade. Mas a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá Cristo. O texto diz especificamente: segui a paz com todos. É a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, o desafio que o Espírito Santo nos faz nesta tarde é: abandonemos o pecado, lancemos por terra todas as malditas oportunidades que Satanás e que esse mundo de miséria nos oferece e nos constrange a todo tempo. Deixemos cair por terra o nosso eu, o nosso ego, o nosso desejo pelos prazeres desse tempo e sirvamos a Cristo. Sirvamos a Cristo, seguindo os seus exemplos, vivendo a plenitude de uma vida de vitória, sem vícios, sem escravidão, sem pecado, livres do pecado, para andarmos em novidade de vida. E o segredo é: escondi a tua palavra no meu coração. Que nesta tarde a palavra de Deus encontre guarida, encontre abrigo, encontre morada na sua vida, de modo que você, a exemplo do salmista, possa viver também em santidade, ciente de que a palavra de Deus é o referencial, é o melhor de Deus guardado no cerne, no centro da sua alma. Esconda, por fim, guarde, observe, cumpra a palavra de Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Nós iremos orar agora, buscaremos a face de Deus, agradecendo a Ele pelas maravilhas que Ele tem feito em nossa vida e pedindo a Ele que venha, pelo Seu Espírito Santo, nos capacitar a sermos não apenas leitores ou ouvintes, mas sermos daqueles que guardam, praticam a palavra de Deus, não da boca para fora, mas escondida no centro da nossa alma, no nosso coração. Feche os seus olhos, entregue tua vida a Jesus, não se importe com seus pecados, não se importe com a sua miséria, simplesmente decida que a partir de hoje você será também um tabernáculo de Deus e a palavra de Deus estará a partir de hoje guardada no seu coração. E a Bíblia diz: eis que faço novas todas as coisas, e em Cristo Jesus todos nós somos convidados a viver vida nova. Há vida nova para você em Cristo Jesus. Basta que você feche os seus olhos agora e entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Meu Pai querido, eu te agradeço porque um dia a Tua palavra se abrigou em meu coração. E por Tua graça, 25 anos já se vão e eu continuo caminhando contigo. Ao longo dessa jornada, tropeçamos, caímos e nos levantamos porque o Senhor nos sustentou. E aqui nós estamos para comunicar essa mesma mensagem de esperança àquele que nos vê e nos ouve e que sabe que precisa de uma nova vida na Tua presença. Pai, que a Tua mão esteja estendida sobre a vida de cada telespectador, cada telespectadora, que ela esteja debaixo de Tua graça, seja alcançada por este programa, por esta palavra, e tenha sua vida mudada para andar na Tua presença, com a Tua palavra bem guardada, no centro de tudo aquilo que nós somos. Que o Teu Espírito Santo nos abençoe e nos capacite, para que nós andemos e vivamos em santidade conforme o Teu decreto. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu me despeço desejando que o amor de Deus, a graça salvadora
de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito esteja sobre sua vida, sobre sua casa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo sábado, se Deus quiser. Até lá!